No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Nesse programa nós vamos conversar com o professor André Cássio Velasco Cruz, que é doutor em ciência política, pesquisador de temas como pensamento político brasileiro, marxismo e conservadorismo. André é professor da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. O assunto do programa é o crescimento do neonazismo no Brasil. Segundo o levantamento realizado pela organização Safernet, somente no mês de maio deste ano foram criadas 204 novas páginas de conteúdo neonazista. Tendo como base o discurso de ódio e a crença da supremacia branca, grupos neonazistas estão em ascensão no país e ganham apoio do alto escalão da política brasileira. Nesse programa também você confere as notícias da Rádio ONU com a repórter Ana Paula Loureiro, direto de Nova York. E a participação da repórter Isabela Alves, que traz as matérias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. E, claro, contamos com a participação especial do jornalista Frank Valverde. Olá, Frank, bom dia. Bom dia, Joel, bom dia, André, e bom dia a você que está em sintonia aqui no Observatório da Brasil Atual. Bom dia, André, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Joel, bom dia a você, bom dia ao Franklin, à equipe do programa e aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. André, o que explica a ascensão de grupos neonazistas nesse momento no país? Bom, eu acho que, primeira coisa, né, eu não sou exatamente um especialista no tema do neonazismo, mas tenho trabalhado há alguns anos com o pensamento político da direita, né, da direita conservadora no Brasil, o que não era também o meu tema de pesquisa até alguns anos atrás, eu trabalhava com o outro lado, com a esquerda, mas por conta dessa ascensão conservadora no Brasil e na América Latina, tenho me voltado nos últimos anos para esse tema. E eu acho que para entender a militância de extrema-direita no Brasil de hoje, a gente precisa ter em conta duas dimensões. Primeiro, que há um crescimento dos grupos de extrema-direita no mundo, né? Na Europa, pelo menos há uns 30 anos, isso vem ganhando força, e nos Estados Unidos também, né? Se refletindo na eleição, por exemplo, do Donald Trump em 2016. E o Brasil não está fora disso, né? A eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, que é o principal estimulador destes grupos, é parte desse processo. Mas, e aí eu entro na segunda dimensão, que eu acho que é preciso ter em mente, é que há uma história própria da extrema-direita no Brasil. Isto não é um raio em céu azul, e tampouco uma importação pura e simples do exterior. Há uma história da extrema-direita no Brasil. Se nós formos pensar, por exemplo, nos anos 30, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, fundada pelo escritor Plínio Salgado, por volta de 1931, foi o principal movimento de massas do Brasil nos anos 30. Foi talvez o primeiro grande movimento de massas no Brasil, rivalizando ali em 34 ou 35 com a Aliança Libertadora Nacional, a ANL, capitaneada pelo PCB. Mas a ANL foi um movimento de vida curta, né? 34, 35 basicamente, foi posta na ilegalidade pelo governo Vargas. A AIB durou até 38, sendo também suprimida pelo Estado Novo, né? Naquele ano, após uma tentativa de tomada do poder, assim como os comunistas haviam tentado em 35. O fato é, depois da Segunda Guerra Mundial, o integralismo volta a ter expressão no Brasil com um pequeno partido político, Partido de Representação Popular, mas que tinha bases relevantes, sobretudo no sul do Brasil, né? Bom lembrar que Plínio Salgado vai ser deputado até os anos 60, aí já na arena, né? No início da ditadura militar, até quase a sua morte, né? E houve uma miríade de outros grupos, né? Sobretudo no período pré-1960, pré-golpe de 64, a militância anticomunista se articula em uma série de expressões
entre revistas, jornais, grupos paramilitares, como o Movimento Anticomunista MAC, o Comando de Caça aos Comunistas CCC. No final dos anos 70 e início dos 80, nós temos a extrema-direita no Exército, articulado em torno de gente como o general Silvio Frota, né, que tentaram, e esses grupos também tinham apoio civil, tentaram protagonizar atentados para frustrar a transição, como vocês devem lembrar o caso notório do Rio Centro, que felizmente deu errado. Morreram os 2 militares que iam executar a ação. Se tivesse dado certo, teria morrido um número incontável de pessoas, né? E ainda encontrou expressão, a de extrema-direita, no pós-redemocratização, numa série de movimentos ou candidaturas, por exemplo, a do Enéas em 89, 94, nesse último caso, ficando ali em terceiro lugar, ou quarto lugar nas eleições presidenciais, num desempenho nada desprezível, e na própria candidatura Jair Bolsonaro, que foi parlamentar durante 28 anos, sendo reeleito sistematicamente, defendendo pautas da extrema-direita. Portanto, há uma história, né? Então, a extrema-direita tem uma presença histórica no país, né? Como você já fez, você enumerou desde a década de 30 até agora. Na década de 30 tinha uma explicação, a ascensão lá do fascismo na Itália, o próprio neonazismo lá na Alemanha. E o que explica na atualidade essa ascensão, já que nós vivemos num país tão desigual? Então, esse é um dado interessante. Eu acho que o paralelo dos anos 20 e 30 com a atualidade é revelador tanto de algumas semelhanças, como, sobretudo, de diferenças, né? O que é semelhante, eu tenho a impressão, no Brasil e no mundo? Uma crise profunda, tanto das instituições políticas, como do capitalismo, mundial. Né? Você teve a crise de 29 no mundo, né, naquela época, e você teve a crise de 2008 aqui, né? Agora, a diferença fundamental é que naquela época havia um descrédito da esquerda para a direita das instituições liberais, né, e a tentativa de construir uma alternativa sistêmica socialista na União Soviética. Sem entrar no mérito de se aquilo deu certo ou não, ou se era socialista ou não vem ao caso, né? No mundo hoje, você vive num mundo pós-soviético e após a crise dos regimes do chamado socialismo real, né, e onde o neoliberalismo havia se tornado uma espécie de grande consenso das elites mundiais, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a extrema-direita nos anos 20 e 30 se expressa em grandes movimentos de massa, em partidos centralizados, como foi o Partido Fascista, o Partido Nacional Socialista e a própria AIB, né? E por meio de programas econômicos intervencionistas. Hoje, a extrema-direita, ela se expressa por movimentos, ainda que também de caráter mobilizatório, de organização mais fluida, próprios de uma sociedade onde a representação política tende a entrar em crise, sociedades muito individualistas, pautadas pelas redes sociais, etc. E em termos econômicos, a coisa varia muito, né, do programa econômico que eles defendem, né? Você vai ter desde líderes como a Marine Le Pen na França, que tem uma plataforma econômica mais antiliberal, mais intervencionista, até líderes como Trump e, sobretudo, Jair Bolsonaro, que abraçam um ultraliberalismo econômico. Então, você tem um casamento, um tanto estranho, mas compreensível nas atuais condições, de uma política cultural, né, e um conjunto de valores políticos de extrema-direita, antiliberais no fundo, com o ultraliberalismo individualista no plano econômico, né, o que, num cenário como o brasileiro, tende, né, a agravar as nossas desigualdades sociais. Nesse sentido, serve, né, a um setor das elites econômicas que consegue aprovar o seu programa de destruição do Estado no Brasil, daquilo que nós conseguimos construir, o Estado de Bem-Estar Social desde 88, ao mesmo tempo contando com o apoio popular expressivo, o que o neoliberalismo, digamos, puro sangue, há muito tempo já não conseguia no Brasil, né? Porque aí esse programa econômico vem mesclado com valores religiosos, conservadores, com discursos de lei e ordem,
de restauração de hierarquias de gênero ou raciais, que tem apelo popular expressivo, né, em determinadas regiões e setores da sociedade brasileira, né? Isso torna com que este programa de reformas econômicas se torne, digamos, aceitável, né? O torna, digamos, hegemônico, né? Ou potencialmente hegemônico. Ô, Franklin, não é uma contradição num país como o nosso ter apoio popular, a extrema-direita ainda ter voto, né, entre as populações de baixa renda e até mesmo a classe média? É verdade, e mais ainda, né, se você for pensar que um país que tem mais de 50% da população que é negra, né, e você perceber que acabam apoiando políticas que são racistas, né? Isso é uma contradição que existe na própria sociedade. Mas eu até queria colocar para o André a seguinte questão. Existe uma frase muito dita em alguns setores da sociedade brasileira que nazismo não se discute, se combate. O que ele acha dessa frase? O nazismo a gente tem mais que combater ou tem que discuti-lo também? Eu acho que essa frase tem que ser entendida no seguinte contexto. Eu tenho visto essa frase frequentemente. O que eu acho que os defensores desse slogan querem dizer é que não se deve legitimar posições de caráter ou tendencialmente fascistas no debate público, né? O que é diferente de estudá-las ou compreendê-las. Eu acho que urge compreender o discurso e o apelo do discurso da extrema-direita na sociedade brasileira e no mundo. Outra coisa é, digamos, legitimar defensores destas ideias como uma voz mais no debate público, né? E é nesse sentido que eu tendo a concordar com a frase de que o fascismo não se discute, se combate, né? Porque você acaba dando certa legitimidade para atores cujos discursos políticos tendem a destruir qualquer ideia de convívio democrático e, mais do que isso, erodir bases mínimas para, enfim, digamos, o que se poderia chamar de civilização, né? Sei que o termo é controverso, mas, enfim, por exemplo, né? Como é que você vai dar espaço para pessoas que defendem o supremacismo branco nos meios de comunicação? No Brasil, dificilmente alguém faz isso de modo explícito, embora isso esteja cada vez mais surgindo, vindo à tona de diversas maneiras. Ou quem defende o extermínio da oposição ao governo, né? Há vozes nesse sentido, né? O deputado Roberto Jefferson, oportunisticamente ou não, em abril, maio, disse que o presidente devia, carregando um fuzil, disse que o presidente devia dar um golpe, né? Então, a mídia trata, alguns setores da mídia, tratam essas coisas, bom, nós não concordamos, mas é uma voz que tem que ser ouvida. Espera aí, né? Tem mesmo que ser ouvida, né? Sei lá, alguns países europeus no pós-Segunda Guerra Mundial proibiram, né? A Alemanha proibiu o nazismo, a Itália, enfim, acertou em parte contas com o fascismo, acertos de contas limitados, mas ocorreram. A França, né, julgou os colaboracionistas do regime de Vichy e por aí vai, né? Nós nunca fizemos acerto de contas com a nossa ditadura militar e acho que estamos pagando um preço por isso. Verdade. Muito caro por isso, né? Pagando um preço muito caro. Muito bem, agora nós vamos ouvir a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, com a matéria Países devem acelerar ações para combater o casamento infantil e mutilação genital. Ela traz as informações direto de Nova York. O Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, lança nesta terça-feira o relatório Estado da População Mundial 2020. O documento lista a grande preocupação da agência com o número de meninas e mulheres em todo o mundo que se tornam vítimas de práticas nocivas, como casamento infantil e mutilação genital feminina.
O relatório revela que pelo menos 19 práticas prejudiciais que vão desde a queima dos seios a testes de virgindade são consideradas violações de direitos humanos. O documento foca nas 3 violações mais frequentes: a mutilação genital feminina, o casamento infantil e a tendência a preferir filhos a filhas. O UNFPA, que é a agência da ONU especializada em direitos sexuais e reprodutivos, afirma que essas práticas causam traumas profundos nas meninas e roubam o direito a atingir o potencial na vida. Somente este ano, mais de 4 milhões de meninas serão sujeitas à mutilação genital feminina. Hoje, 33 mil menores de 18 anos são forçadas a se casarem, geralmente com homens mais velhos. E a preferência por filhos em vez de filhas, em algumas culturas, tem levado à seleção do sexo e à negligência extrema que causa a morte de crianças e resultam no desaparecimento de 140 milhões de mulheres. Países que ratificaram tratados internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança, têm o dever de acabar com essas práticas contra as meninas, muitas vezes por membros da família, comunidades religiosas, agentes de saúde e até mesmo do Estado ou de empresas comerciais. O relatório também mostra que o sistema jurídico e as economias de um país têm que ser reestruturadas para apoiar as mulheres com oportunidades iguais. É preciso mudar casos como o de nações, onde as mulheres não podem herdar propriedades, e eliminar ainda o incentivo das famílias para favorecer os homens. A agência da ONU acredita que o mundo pode erradicar o casamento infantil e a mutilação genital em apenas 10 anos, se aumentar ações para manter as meninas na escola, ensinando a elas habilidades para a vida. O UNFPA afirma que investimentos de 3,4 bilhões de dólares poderiam ajudar a eliminar ambas as práticas, acabando também com o sofrimento de 84 milhões de meninas. O relatório cita ainda a ameaça causada pela Covid-19 a alguns avanços dos últimos anos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Franklin, esse relatório é um pouco otimista. O Brasil é um dos 5 países que praticam ainda o casamento infantil. É verdade, Joel. Nós estamos na contramão da história, apesar que o mundo inteiro está um pouco na contramão, né? Como mesmo o André tem colocou no início do programa, né? Há uma certa política no mundo hoje que dá espaço para o conservadorismo, né? E todas essas ações extremamente atrasadas e algumas delas beirando a barbárie, ou até bárbaras, né? Elas ganham espaço nesse mundo conservador que está sendo colocado. Né? E eu acho que é até importante, aproveitando essa matéria da Ana Paula Loureiro, né? Eu queria perguntar para o André o que faz, né, que dentro desse quadro aí se expanda, digamos, visões que já pareceriam até folclóricas, como, por exemplo, os terraplanistas, né? Que é uma coisa que parece tão folclórica, né? Em pleno século XXI, né? Está mais do que provado que a Terra é redonda, né? E as pessoas ainda defendendo que o mundo é plano, como se fosse um prato, uma moeda, uma coisa assim, né? O que faz com que essas visões tão retrógradas, tão atrasadas, ganhem espaço nos dias de hoje? Pois é, Franklin, essa é uma questão, acho que crucial e difícil de responder. Acho que, em primeiro lugar, talvez precisar um pouco melhor a classificação, porque eu mesmo falei no começo em conservadorismo, né, de maneira um tanto imprecisa. Mas talvez o qualificativo mais adequado para estas ideias e práticas seja o de reacionárias. O conservador quer conservar a ordem social estabelecida, quer evitar mudanças radicais e aceita, eventualmente, mudanças incrementais, mas que conservem o conjunto, né? O reacionário não só é contra quase qualquer mudança, como, de alguma maneira, quer fazer o relógio da história voltar para trás, né? Então, sei lá, Angela Merkel, uma política alemã, primeira-ministra ainda da Alemanha, é uma política conservadora, sua parte é um partido conservador, não é uma reacionária, né? Agora, se pegarmos Steve Bannon, né? Um dos principais ideólogos, marqueteiros da campanha do Trump, depois rompeu com ele, saiu do governo, mas este é um tradicionalista com T maiúsculo. Aliás, recomendo aqui o livro War for Eternity, A Guerra pela Eternidade, ainda não traduzido,
escrito pelo professor Benjamin Teitelbaum, da Universidade do Colorado, que eu pude entrevistar, sobre o Steve Bannon, Olavo de Carvalho e Alexander Dugin, né, este último assessor informal do presidente Vladimir Putin da Rússia. Explora um pouco esse universo de uma extrema-direita, até recentemente muito marginal, mas que nos últimos anos ascendeu a posições de poder, né? Então, nós estamos num mundo onde certas ideologias que nós julgávamos deixá-las para trás, né? Criacionismo, terraplanismo, né? Esse é o caso talvez mais bizarro, né? Entre outras, tem ganho projeção, né? E por quê? Né? Eu tenho a impressão que isso é uma resposta difícil de dar, mas tem a ver um pouco com a crise do projeto moderno, baseado na razão, nas luzes, na ciência, né? Quer dizer, as promessas frustradas desse projeto moderno, da modernidade, né? E, por outro lado, vinculado a isso, inclusive, né, o modo como o capitalismo, na sua versão mais selvagem, por assim dizer, neoliberal, né, destrói meios de vida e torna a vida de grande parte das pessoas não só muito difícil, mas sem sentido, né, em termos existenciais e culturais. E eu tenho a impressão que essas ideias reacionárias, enfim, neoconservadoras em alguns matizes, reacionárias em outros, de alguma maneira dão respostas para as pessoas, né? Que o liberalismo, que quer ser liberal na economia e nos costumes, né, não dá, né? E a ausência também do socialismo no debate público de grande parte do mundo há 2 ou 3 décadas também faz com que outras alternativas mais avançadas, emancipatórias, não estejam mais na mesa. Então, as pessoas acabam buscando refúgio em formas autoritárias de identidade, formas autoritárias de nacionalismo, formas homogeneizantes e autoritárias de religião, de identidades culturais, papéis mais rígidos de gênero, e por aí vai, né? Ou seja, o problema está em ser reacionário, não conservador, né? Digamos, pode ter matizes diferentes. Em algumas formas é mais propriamente conservadora, né? Em outras é mais abertamente reacionária. No caso do Brasil, o que nós temos hoje é um governo reacionário, né? Aliás, é interessante notar, eu fico ouvindo a reportagem da Ana Paula e lembrei que o Brasil tem votado na ONU sistematicamente, né, por obra e graça do senhor Ernesto Araújo e da senhora Damares, né, tem votado sistematicamente com os países mais retrógrados. Eu estou falando de Arábia Saudita, né, Paquistão, entre as monarquias mais conservadoras do Golfo Pérsico. Nós temos votado com eles na ONU, em relação a direitos humanos, sobretudo direitos reprodutivos, questões de gênero, etc., enfim, direitos reprodutivos das mulheres e por aí vai, né? É um retrocesso significativo, né, André? Pensar no que a política externa brasileira era desde a Segunda Guerra Mundial, né? Pensar como foi lembrado outro dia no jornal El País, na sua sessão dedicada ao Brasil, que a Berta Lutz participa da delegação brasileira na época da fundação da ONU, ainda antes, e defende os direitos das mulheres. Nós estamos falando de 1945, 46, por aí, né? Nós temos um retrocesso monumental, né? E em nome de uma ideologia que diz que o Brasil está reencontrando o seu lugar no mundo e está se reencontrando consigo mesmo, em nome de uma suposta essência puramente cristã, e que nos aproxima não só de outras nações cristãs, isso poderia ser tanto os Estados Unidos de Trump como a Rússia de Putin, ou nações que aderem a seus valores religiosos. Você pode pôr de Israel à Arábia Saudita, né? André, você na sua fala falou que há um apelo fácil para o senso comum, que a extrema-direita acaba fazendo um discurso que é possível o homem comum entender aqui no nosso país.
E aí estaria embutido também uma crítica ao campo progressista, que não explicou ao longo dos anos a importância do socialismo, a importância da democracia, enfim. Aí tem várias questões, né? Que também tem as falhas do campo de cá, né? Do campo progressista. O socialismo, na prática, foi abandonado como horizonte histórico, né? Pela maior parte da esquerda brasileira, mas não é uma questão também apenas de vontade, não devemos moralizar o debate. Ele havia previamente, a sua versão predominante no século XX, teve muitas mazelas e falhas na antiga União Soviética, e sofreu uma derrota muito dura em 89 e 90. Então, até hoje, esse horizonte precisa ser recomposto, né? Mas o problema é que o progressismo, né, entendido em termos genéricos, ele tem falhado em conectar pautas avançadas do ponto de vista cultural, né, como, por exemplo, o avanço dos direitos das mulheres, dos LGBTs, etc., com uma consistente política de combate à desigualdade e uma política anticapitalista, né? E essa fissura tem sido muito habilmente explorada no mundo pela direita, no sentido, inclusive, de dividir a classe trabalhadora, né? E mobilizar certos elementos conservadores do senso comum em torno da sua agenda que culturaliza o conflito político, né? Foi uma operação que começou nos Estados Unidos ainda nos anos 70, 80, com a formação da coalizão conservadora, ou neoconservadora, que sustentou Ronald Reagan, né, e que tem se aprofundado, né, hoje chegando a expressões extremas como bolsonarismo, trumpismo, etc., né, mas que justamente aborda, digamos, consegue explorar esses limites do campo progressista, né, das últimas décadas. Houve tentativas de superar esse problema no campo progressista. Por exemplo, a candidatura de Bernie Sanders, né, nos Estados Unidos, a pré-candidatura de Sanders, que procurava justamente associar uma agenda culturalmente progressista a uma agenda econômica realmente democrática. Mas o Partido Democrata sufocou essa alternativa 2 vezes já, né? Então, digamos, o desafio é tremendo, né? E o tempo corre contra nós, porque essa agenda, mesmo que Trump venha a ser derrotado, o que provavelmente acho que deve ser o caso nas eleições americanas de novembro, por desastre da sua administração, né? Essa extrema-direita que saiu do armário no mundo não vai voltar facilmente, né? E mesmo um governo ultramoderado, como será provavelmente o governo Biden, inclusive em muitos aspectos conservador, vai enfrentar uma oposição duríssima dessa extrema-direita na sociedade norte-americana. André, você falou que essa extrema-direita ela não vai voltar para o armário, digamos assim, né? Ela não vai ficar escondida nos subterrâneos como acontecia antes. Agora eu te pergunto, o que fazer, não para ela não voltar, mas sim para superar essa situação, para que nós possamos deixar isso como um capítulo da história passada e não uma coisa tão atual e tão presente nos dias de hoje? Uma pergunta importante: como superar esse momento e a gente partir para um projeto de sociedade coletiva no Brasil, que atenda a maioria da população brasileira? Bom, eu diria que se eu tivesse uma resposta para isso, eu provavelmente estaria fazendo política e não sendo professor universitário. Mas quem sabe encontrando a resposta. Tentando ensaiar uma resposta, eu acho que nós precisamos ressignificar a democracia, né, para a maioria das pessoas. A democracia não é apenas votar a cada 4 ou 2 anos, né, numa série de alternativas, embora isso também seja parte dela, pelo menos no atual momento histórico, certamente é. Mas democracia envolve um sentido forte de igualdade social, né, de igualdade de gênero, de igualdade étnico-racial, né, e também de igualdade econômica. Quer dizer, o que o mundo tem mostrado é que o casamento provisório, né,
conveniências, digamos, entre capitalismo e democracia, esse casamento há pelo menos uma década está em crise profunda e o capitalismo está matando a democracia, né? Inclusive a democracia limitada que ele propiciava em parte do mundo até, ou permitia em parte do mundo até pouco tempo atrás, né? E então, digamos, nós precisamos não só lutar contra as expressões mais explícitas da extrema-direita, o que envolve, evidentemente, lutar contra este governo e, de preferência, pela sua abreviação, né, porque ele está literalmente matando o país, seja de Covid-19, seja pelo desemprego, uma política econômica predatória em favor de interesses imediatistas, né, de grupos muito reduzidos da nossa burguesia, mas também envolve olhar para frente e repactuar a sociedade, né? Ganhar uma nova maioria, mas não para o que nós tínhamos antes, né? Para o reformismo moderado da era Lula, que teve o seu mérito, que, enfim, melhorou a vida de muita gente, mas que encontrou os seus limites, mas para um horizonte mais avançado de transformação social. Como será possível isso na correlação de forças? Já que você mesmo disse que as elites, o casamento das elites com a democracia era mais um instrumento para que ela permanecesse no poder, né, com os mesmos benefícios, né? A atual correlação de forças é muito desfavorável, né? Se nós formos ver, se a gente for julgar o que é a política brasileira pela Globo News, o que nós vamos encontrar é que existe uma oposição entre a extrema-direita e a centro-direita ou a direita liberal. A esquerda tem um papel muito marginal, né? Em parte, isso reflete um viés da grande mídia corporativa, mas também reflete uma correlação de forças real, sobretudo no plano do parlamento, né? Mas há sinais, ainda embrionários, da sociedade civil brasileira, nas lutas antirracistas, enfim, na recente greve dos motoristas dos entregadores de aplicativos, enfim, o movimento feminista. Há sinais interessantes de que se pode pensar numa militância democrática mais radical, né, dentro e fora dos partidos políticos, né? Eu também sou contra demonizar os partidos políticos e dizer que eles são responsáveis por tudo. Eles têm muitas limitações, mas por enquanto não temos instrumentos de representação, enfim, que os superem, né? Então alguma solução terá que ser encontrada aí, articulando partidos, movimentos, enfim, numa frente, para além dessa frente juntos, etc., que é muito limitada, e inclusive foi abortada não pelo sectarismo da esquerda, como alguns dizem, mas pelo fato de que a centro-direita pulou fora, né? O PSDB já está dizendo, não, impeachment não é, já se reconciliaram em alguma medida com o atual governo, desde que o Bolsonaro abandone os seus arroubos, né? Enquanto o Queiroz estiver na mão do STF, ele vai aparentemente ficar mais quietinho, né? E o Paulo Guedes possa operar sua política em torno da qual todos eles concordam. Então nós temos que fornecer uma alternativa a isso. Mas isso vai levar tempo. Isso vai levar tempo. Vamos explorar o que você está falando a respeito dessa composição política, André, mas agora eu vou ouvir as notícias de destaque do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves. Bom dia, Isabela. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia ao convidado e aos ouvintes. Eu trago agora as notícias... Quais as informações importantes que você traz? Tudo bem. A primeira notícia é de que a solidariedade durante a pandemia é maior entre os moradores da favela. Uma pesquisa realizada pelo Datafavela revelou que desde o início da pandemia, 49% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação. Entre os moradores de favelas, o índice foi de 63%. Além disso, essa parcela da população tende a oferecer mais ajuda para os vizinhos. Outra notícia é sobre livreiros de ruas que teve seus livros queimados. Como ambulante, Odilon Tavares vendia livros no centro de Belo Horizonte há 3 anos. Na última semana de junho, um homem desconhecido queimou todas as suas obras, mas felizmente ele já recebeu triplo de doações. E para encerrar, nós temos a notícia de que 68% dos brasileiros
consideram atos de rua contra o Congresso e o STF uma ameaça à democracia. A pesquisa feita pelo Datafolha ainda apontou que, para 81% dos entrevistados, espalhar fake news contra esses personagens políticos representa um risco. Esse foi o meu boletim dessa semana, e para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, acesse nosso portal observatoriotricolor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada, bom programa. A gente observou que a população está querendo salvar nossa democracia, mas aí, entre a população, existe os meios de comunicação que, historicamente, Frank, sempre privilegiam o conservadorismo no país. Esse é um grande problema nosso, né, dos veículos de comunicação no Brasil. É verdade. Uma pauta que deveria estar presente e raramente ela entra em discussão é a democratização dos meios de comunicação, né? Acho que a partir da democratização dos meios de comunicação, todas as outras pautas que às vezes elas não conseguem espaço para estarem sendo aprofundadas e discutidas em parcelas amplas da sociedade, elas passariam a ser discutidas, né? Acho que os meios de comunicação, de uma certa forma, elas acabam só dando espaço para uma única visão, a visão da elite brasileira. Você concorda com isso, André? Não, eu concordo, quer dizer, isso é um problema antigo, né? O Brasil, aliás, na sua Constituição, abre espaço para a regulamentação dos meios de comunicação, o que nunca foi feito, e as muito tímidas tentativas na era Lula de se fazer isso foram enfrentadas com grande resistência, e por pragmatismo optou-se por não tentá-lo, como foi feito em alguns países vizinhos no mesmo período, né? Tentar uma regulamentação econômica, né, dos meios. É curioso que você pode ter regulamentação econômica de tudo quanto é setor no Brasil, menos dos meios de comunicação, né? E com isso, o que se acaba fazendo é restringindo em muito o pluralismo desses meios. Agora, veja, quer dizer, acho que o problema é mais profundo, e ouvindo o relato da Isabela, quer dizer, eu retomo um ponto importante acho que da minha intervenção anterior. Nós precisamos pensar a democracia para além dos ritos institucionais. Você não pode ter mais o convívio entre uma ordem política democrática e o grau absurdo de violência policial como houve na sociedade brasileira entre 88 e a atualidade, né? Quer dizer, para grande parte da população brasileira, para a população das favelas, para a população negra periférica, os direitos civis mais elementares, como inviolabilidade do domicílio, o direito à vida, não existem, né? Ou existem muito precariamente. Não estou querendo dizer que, então, como algumas pessoas, de modo exagerado, dizem, então nunca houve democracia no Brasil. Mais ou menos. O que nós conquistamos em 88 é importante. E não é por acaso que o bolsonarismo odeia com todas as suas forças essa Constituição, né? Porque é a Constituição, por exemplo, que consagra direitos humanos e que faz com que, digamos, a violência policial não seja mais legítima, mas ela seguiu sendo legitimada na sociedade brasileira, ela seguiu sendo legitimada pelos programas Mundo Cão policialescos do tipo Cidade Alerta, né? E que nós deixamos esses programas prosseguirem durante 30 anos em horário nobre, né, destilando ódio, né, e fascismo no ouvido de uma população assustada com a violência urbana. Inclusive, não é por acaso que o Witzel e o Bolsonaro foram bem votados em favelas. Não é só, é claro que tem o papel coercitivo da milícia, é claro que tem a pregação de pastores evangélicos, né, não todos, uma parte deles, mas tem, enfim, uma preocupação legítima, que eles são as maiores vítimas da violência, querem alguma solução, né? Então, André, é esse nó que a gente tem que tentar desfazer. Eu queria explorar com você uma das falhas da chamada Nova República foi não desmontar alguns aparelhos de Estado, como as polícias militares, né, que existem em todos os estados brasileiros. Essa é uma das razões que os direitos humanos são desrespeitados aqui no nosso país?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem várias, quer dizer, os famosos entulhos autoritários, né? Agora a ciência política brasileira tem prestado mais atenção a eles, os negligenciou por algum tempo. A sociologia da violência até que os observava mais, mas por conta da dinâmica de superespecialização do conhecimento nas universidades, nós pouco conversávamos, né? Mas, sem dúvida, as PMs são um problema, né? O Exército é outro problema, né? O famoso artigo, agora não lembro o número exato, 147 ou 146... Acho que é 42. 142 da Constituição, que os militares tentavam recentemente dar uma interpretação abusiva a ele, mas interpretação essa que de alguma maneira é permitida por aquela redação que dá ao Exército, de alguma maneira, o poder de polícia interno, para além da função de defesa externa, né? Incompatível com uma democracia na qual você tenha consolidado o poder civil, né? Nós nunca paramos para pensar o que se ensina nas academias da Polícia Militar, como se treinam os nossos policiais, como se treinam os nossos militares, o que se ensina na AMAN, na ESG, né, etc. Agora eu tenho começado a ver pesquisas sobre isso, né? Mas o que se ensina? O que já se ensinava durante a ditadura militar, né? Nós permitimos que a Polícia Militar continuasse chamando, né, nas suas operações internas, cidadãos negros de elemento de cor padrão, entre aspas, ou seja, o racismo institucionalizado. Nós continuamos permitindo que o nosso Exército continuasse ensinando uma doutrina anticomunista absolutamente extemporânea, anacrônica, extemporânea para os seus recrutas, e por aí vai. Né? Nós não fizemos, por exemplo, como na Argentina, um acerto de contas, né, com uma Comissão da Verdade que pudesse expor e punir, né, os violadores de direitos humanos. Estão pagando o preço por isso. Bom, Franklin, segundo a lei número 459, a apologia do nazismo é crime no Brasil. A prática pode levar à reclusão de 2 a 5 anos de cadeia, além do pagamento de uma multa. Você conhece alguém que já foi preso por fazer apologia do nazismo aqui no nosso país? Olha, preso não, né? De uma certa condenado. Forma, então, condenado não. Nós tivemos recentemente aí a prisão daquela militante lá em Brasília, né? Que era ligada a esses grupos, né? Ela foi presa, né? Acho que é Sarah Winter, né? O pseudônimo que ela usa, Supremo, né? O nome que ela usa, ela foi muito mais pelos ataques que ela estava fazendo ao Supremo Tribunal Federal, né, ao STF, do que a questões mais ligadas ao nazismo e neonazismo. Eu realmente não conheço. É até uma coisa interessante, a gente tem visto na mídia, de maneira geral, o termo neonazismo, neofascismo também ao lado de nazismo e fascismo. Eu queria perguntar para o André, qual que é a diferença entre nazismo e neonazismo? Existe realmente algum elemento novo dentro do que está se apresentando? Ou é mais do mesmo historicamente que a gente está cansado de ver e que fez um tremendo estrago lá no passado? Muito obrigado pela pergunta, Franklin, é muito importante. Como eu mencionei no começo da entrevista, há diferenças relevantes em vários aspectos, tanto programáticos como de formas organizativas, porque a sociedade mudou, né? Então, não é o mesmo fenômeno, ainda que tenha, certamente, um parentesco com o fascismo histórico dos anos 20 e 30. E por isso que alguns autores chamam de neofascismo, alguns falam até em pós-fascismo, né? Ainda que eu tenda a ter algum problema com esses adjetivos neo e, sobretudo, pós, eu acho que é importante qualificar a diferença, né? Tanto do ponto de vista da forma organizativa, por exemplo, a ausência de partidos de massa centralizados, como foram o Partido Fascista e o Partido Nacional Socialista em algum momento, seja pela desconexão destas ideias de programas econômicos mais intervencionistas, como o corporativismo foi nos anos 20 e 30, né, e a sua associação, ainda que tensa, hoje com programas ultraliberais, como no governo Bolsonaro. Então, por esses motivos, eu acho importante qualificar a mudança. Agora, há continuidades? Claramente há, tanto na dinâmica mobilizatória de grupos de assalto paramilitares, como foram as SAs
as esquadre fascistas o esquadrismo fascista na Itália anterior à ascensão de Mussolini. O grupo da Sarah Winter, um arremedo um tanto tosco disso daí, mas há uma pluralidade desses grupos no Brasil e também nos Estados Unidos e em outras partes, né? E uma ideologia de supremacismo branco, racista, né, anticomunista. É bom lembrar que isso é um elemento importante, aliás, definidor do fascismo e do nazismo, né, e avessa a qualquer noção de pluralismo na esfera pública, né? Então, isso, digamos, coloca esses movimentos numa mesma família do fascismo histórico, na extrema-direita. Mas a sociedade é outra, o mundo é outro, e, portanto, há diferenças muito significativas também. Muito bem, a sociedade e o mundo é outro, André, mas atualmente no Brasil nós já possuímos praticamente todos os tipos de grupos neonazistas ativos, como os da anti-imigração e da Ku Klux Klan. Pois isso é curioso, né? Ainda que este país tenha uma certa tendência de importar modismos, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, um pouco definidor. Enfim, isso é um traço importante da nossa vida cultural, né, há muito tempo. Há coisas que pegam e há coisas que não pegam tanto. Esses grupos existem há muito tempo, eles eram muito marginais. A questão é que, com uma crise política e social profunda, como nós vivemos há alguns anos, né, alguns colocam o início em 2013, outros em 2015, não vou entrar nesse mérito. O fato é que eles encontraram um espaço para crescer, para se articular, inclusive promovendo alianças com grupos mais poderosos, com setores militares, com setores ultraliberais ligados à finança, com setores evangélicos ou católicos conservadores, e dentro desta ampla aliança conseguiram crescer e ganhar espaço, né? Eu acho que essa é a mudança, mas grupos desse tipo existem, sobretudo no sul do país, há muito tempo, né? Muito bem, Franklin, falando em crescimento no neonazismo, no site do Observatório do Terceiro Setor tem uma reportagem: neonazismo cresce no Brasil e prega ódio às minorias. Pautado no discurso de ódio, o neonazismo está crescendo no Brasil. A antropóloga entrevistada pelo Observatório do Terceiro Setor estimou que até 300 mil pessoas estejam consumindo literatura neonazista no país e destaca que grupos estão cada vez mais vinculados ao governo atual. É verdade, isso é muito, muito ruim. Você falou em Observatório do Terceiro Setor, e eu quero aproveitar também para lembrar aos nossos ouvintes e ouvintes e internautas que estão nos assistindo, nos acompanham, da nossa campanha. No início da pandemia, o Observatório do Terceiro Setor lançou a campanha Observatório na Quarentena. O objetivo dessa campanha era saber como que as pessoas estavam se sentindo durante esse isolamento social e enfrentando essa pandemia. Esse era o objetivo principal. E nós fizemos e fazemos uma série de enquetes, né, que são publicadas tanto no Facebook como no Instagram, que são redes sociais nas quais nós participamos. E, além disso, nós também, do Observatório do Terceiro Setor, publicamos alguns vídeos com especialistas de várias áreas do conhecimento, para tentar sanar algumas dúvidas e compartilhar uma série de informações que ajudam a todos e a todas a passarem da melhor forma possível nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. E eu aproveito também, Joel, para fazer um convite a todos e a todas que nos acompanhem nas nossas redes sociais. No Facebook/Observatório 3 Setor, e no Instagram, /Observatório 3 Setor. Vá lá, faça a sua inscrição, nos acompanhe nessas redes sociais e mantenha-se informado e informada sobre o que está acontecendo nesse momento de pandemia e a melhor forma de nós superarmos essa pandemia. André, você foi impactado de que forma na pandemia? Bom, como os meus colegas todos na universidade, estou em trabalho remoto, né? Estou cumprindo aqui o isolamento social, né? Sempre na medida do possível ficando em casa.
Tenho dado aulas remotas, o que, enfim, é um desafio para quem sempre trabalhou com o ensino presencial, né? É uma adaptação muito difícil, tanto para alunos como para professores. A perspectiva é que nós fiquemos pelo menos esse ano inteiro no ensino à distância, né, ou não presencial, e, na medida do possível, tentando manter, como todo mundo, a cabeça no lugar, né? Uns dias piores, outros melhores. O trabalho ajuda, né, tentar refletir sobre a atualidade, etc. Também é uma maneira de tentar manter a sanidade num mundo tão insano. Agora, eu queria também dizer que, claro, como deficiente visual, né, que eu sou, algumas coisas se tornam mais difíceis, né, sobretudo porque os deficientes visuais precisamos, né, tatear, tocar em superfícies, etc., para nos localizarmos no espaço, e com frequência precisamos de ajudas de terceiros, para nos locomover na rua, atravessar ruas, etc. Como eu tenho, enfim, vivo com a minha companheira e tenho um cão-guia, essas coisas são um pouco menos complicadas, né? Mas vale também o registro. De qualquer modo, eu tenho uma condição privilegiada, na atualidade, de poder fazer a quarentena, né? Coisa que grande parte da população brasileira, infelizmente, não tem. E é triste ver como o atual governo explora essa precariedade da vida da maioria dos brasileiros para boicotar as tentativas de implementar o isolamento social, levando a esse cenário catastrófico que nós estamos vivendo. Diante dessas dificuldades do isolamento social, como o campo progressista pode reagir, André? Já que a única articulação que pode ser feita é através das redes sociais. Isso tem sido um grande desafio, né? Porque as nossas formas usuais de mobilização, sobretudo as passeatas, né? Mobilizações de rua, têm sido muito difíceis. Houve até aquela polêmica em junho, se fazia manifestações contra o governo na esteira do que estava acontecendo nos Estados Unidos, ou não, né? Eu acho que, inclusive, aquelas manifestações foram bem-vindas, ainda que arriscadas no atual contexto, mas é claro que qualquer iniciativa desse tipo vai ser muito limitada nas atuais condições. Então, nós temos sido restringidos, na maioria de nós, a um ativismo na internet, né, que tem o seu potencial, mas tem os seus limites. Eu acho que é fundamental nós tentarmos atualmente não só refletir, mas disputar este espaço virtual e aprofundar as nossas articulações na sociedade civil e entre os partidos da esquerda, movimentos sociais, etc., para que, quando haja condições, nós possamos voltar à rua com mais força. Em todo caso, eu já achei positivo que essas manifestações, pelo menos no mês de junho, mostraram que a rua não era apenas da extrema-direita, porque até maio, né, com a sua irresponsabilidade característica, eles estavam sozinhos na rua, né? Já não estão mais, o que não deixa de ser um ganho. Muito bem, estamos quase no final do programa, Franklin, e eu gostaria das suas conclusões finais da discussão desse tema fundamental, que é o avanço da ultradireita no país através de sites neonazistas. Perfeito, eu quero parabenizar o André pela exposição dele, foi um programa fantástico, acho que ele esclareceu muito para os nossos e as nossas ouvintes a respeito desse retomado, ressurgimento desses movimentos nazistas, desse implementamento que está acontecendo nos dias de hoje. E eu quero retomar uma frase que ele colocou aqui, ou de uma certa forma, com a minha interpretação, claro, que eu achei fundamental. A gente pode até falar no conservadorismo, né? Ele traz problemas, enfim, numa sociedade que procura ser, né, o ideal seria que caminhasse pelo lado progressista, mas uma coisa a gente tem que ter sempre noção: o reacionarismo ele tem que ser combatido, ele não pode abrir espaço na sociedade atual. Muito bem. André, suas conclusões finais, o que mais importante você gostaria de registrar no final do nosso programa?
Olha, Joel, Francisco, enfim, eu gostaria de agradecer muito Franklin, Joel, gostaria de agradecer muito o espaço que vocês me propiciaram e também saudar os ouvintes e dizer o seguinte, né? Lembremos que em 9 de maio de 1945, portanto, há 75 anos atrás, né, o Exército Vermelho libertava Berlim, né? E um soldado soviético hasteava a bandeira vermelha na antiga capital do Terceiro Reich, né? E aquele foi um momento triunfante para todo mundo, foi um momento em que os democratas de todos os matizes, de liberais a comunistas, estiveram juntos lutando contra a barbárie, né? A barbárie do fascismo, né? E, infelizmente, nós estamos vendo algo análogo no mundo, de novo, ressurgindo, né? Mas, assim como há 75 anos atrás, é possível vencer. É possível vencer. Mas é possível vencer lembrando que o fascismo não é apenas uma ameaça à democracia representativa, liberal, e ele é uma ameaça digamos, à maioria da humanidade, né? E ele se nutre de coisas que já existiam antes dele. Ele se nutre do racismo, do neocolonialismo, do patriarcado machista e da própria desigualdade gerada pelo capitalismo. E, portanto, para combater eficazmente o fascismo, é preciso ter uma concepção mais ampla e generosa do que seja a democracia. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de André Cássio Velasco Cruz, professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, você acompanha outro programa do Observatório do Terceiro Setor aqui na Brasil Atual, o Brasil Cidadão. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.